Boa tarde, meninos. Hoje a nossa aulinha de português, tá? Página 46. Eu gostaria que todos vocês pegassem o livro e abrissem aí na página 46 e acompanhassem aqui junto comigo. Vamos lá? Então, na página 46, nós temos aí o estudo do gênero textual lenda. O que são as lendas? As lendas é uma narrativa fantasiosa transmitida aí pela tradição oral através dos tempos, ou seja, as lendas são narrativas que são transmitidas aí oralmente através do tempo, são contadas de geração em geração. Elas fazem parte das nossas tradições, do nosso folclore, da nossa cultura, certo? As lendas, elas combinam aí fatos reais e históricos com fatos imaginários, ou seja, tem um pouco de realidade com ficção, né? Foram contadas aí de geração por geração e foi aumentado, foi acrescentado algo a mais nessa história, nesse fato, certo? Aí no livro nós temos, foi estudado no capítulo 2 duas lendas, a lenda do Guaraná e os Curupiras e as Estrelas. A lenda do Guaraná conta a história aí do surgimento do Guaraná. E a lenda do Curupira e as estrelas, nós vimos aí a lenda contando o surgimento das estrelas, como que as estrelas surgiram, certo? Então, com base na leitura e no estudo feito, responda as questões a seguir. Número 1. As lendas são textos que informam sobre determinado assunto, contam uma história por meio de uma sequência de ações ou indicam um procedimento para realizar algo. Então, como nós já vimos, as lendas, elas contam uma história por meio de uma sequência de acontecimentos, de ações, tá? São narrativas, né? Elas contam, são passadas aí de geração para geração, certo? Além da lenda que nós vimos aí no texto, no capítulo 2, vocês também com certeza conhecem outras lendas, como a lenda do Saci Pererê, a lenda do Curupira, da Iara, do lobisomem, a lenda do Barba Ruiva, são exemplos de lendas, tá? Conhecidas que são contadas aí, fazem parte do nosso folclore, certo? 2. Com base na resposta anterior, podemos afirmar que as lendas são textos informativos, narrativos ou instrucionais. Como vocês estão vendo aqui, já está explicando, lenda é uma narrativa, ou seja, as lendas são textos narrativos, elas são contadas, são transmitidas aí de geração para geração, tá? Com o passar do tempo. Esse tipo de texto é escrito em estrofe, parágrafos. É escrito em parágrafo, né? As lendas, elas não são poesia, né? Se fosse poesia, seria escrito em estrofes. As lendas são textos narrativos e textos narrativos são escritos em parágrafos, tá, gente? Então, marque um X em parágrafos. 4. As lendas contam histórias antigas ou atuais. Contam histórias antigas, histórias essas que vão sendo contadas aí com o passar do tempo, contada de um para o outro, né, de geração para geração. Então, são fatos antigos, tá? Fatos muito antigos. 5. Essas histórias contam fatos reais da vida cotidiana ou contam fatos que misturam história, fantasia e mistério? Elas contam fatos que misturam história, fantasia e mistério, tá, gente? A segunda opção na quinta questão. 6. As lendas são contadas através dos tempos e não se perpetuam ou são passadas de geração para geração? As lendas, elas são passadas de geração para geração, tá? De geração para geração. Não são esquecidas, né? 7. Assim como os mitos, as lendas procuram explicar a origem das coisas, tá? Que o homem desconhece, ou um determinado procedimento ao leitor. Elas explicam aí a origem das coisas que o homem desconhece, tá? A origem das coisas que o homem desconhece, como nós vimos aí, a origem do Guaraná, a origem das estrelas, né? 8. Na maioria das vezes, as lendas são narradas em primeira pessoa, que é eu, quando o narrador é o narrador personagem, ou em terceira pessoa,
que é narrado aí por um narrador observador, ou seja, ele não participa da história, dos fatos, ele somente conta. Então, é em terceira pessoa, ou seja, o narrador ele não participa, ele conta os fatos sem participar, então ele é um narrador observador. Então, vai ser a segunda opção, o segundo quadrinho, tá bom, gente? Então, essa atividade a gente respondeu com vocês, tá? Para fazer aqui, para que a gente possa estar indo mais rápido um pouquinho, página 46, respondi com vocês, mas vocês irão fazer aí, é hora de escrever. Lá não é hora de escrever, nós temos assim, ó, neste capítulo você leu lendas indígenas e aprendeu muitas coisas sobre esse gênero. Agora é sua vez de contar uma lenda indígena. Para isso, você vai precisar ler algumas versões das mesmas histórias para poder escrever a sua, assim como você fez no terceiro ano, lembra? Nós não fizemos porque esse material aqui é novo, né? Nós estamos vendo agora, mas vocês podem estar pesquisando aí outras lendas indígenas também. Há muitas lendas indígenas no folclore brasileiro, muitas mesmo. Por isso, vocês precisarão pesquisar, pensar muito bem sobre qual delas irá escrever. Para começar, faça o seu planejamento do texto aí. Vocês irão planejar. Aí nós temos o passo 1, que é o planejamento, tá? Onde vocês irão planejar aí como vocês irão fazer a lenda de vocês. Vocês vão pesquisar. O passo 2, vocês vão escrever essa lenda. Nós temos aí um espaço para que vocês possam estar escrevendo. Agora que você já leu algumas versões da lenda indígena que você escolheu e fez o planejamento de seu texto, é hora de escrevê-lo. Vamos lá? Lembrando que vocês irão pesquisar uma lenda indígena, tá, gente? Vocês podem colocar com suas palavras, ler essa lenda e colocar aquilo que vocês entenderam dela com suas palavras, tá bom? E avaliando, vocês irão avaliar para saber se a sua lenda está de acordo aí com o texto narrativo lenda, como que o texto narrativo lenda deve ser, tá bom? Agora é a hora de avaliar a escrita lenda indígena. Para isso você combinará, não tem como combinar com o colega, então vocês podem fazer individualmente com a ajuda de um adulto, de uma pessoa que acompanha você. Vocês vão trocar, não precisa trocar de livro, então você vai fazer por sua conta, por conta própria. Quando concluir a avaliação, vocês irão aí estar apresentando a lenda de vocês. Vocês podem contar através de áudio ou gravando um videozinho, estar contando a lenda que vocês escolheram, tá bom? Aí lá na próxima página nós temos o reescrevendo. Se você observar que seu texto está faltando algo que precisa ser acrescentado, você pode estar colocando lá no reescrevendo. Se não, se você achou que está tudo certinho, tudo ok, reescreva do mesmo jeito lá que você colocou, tá bom? Então, essa é a atividade que vocês irão fazer, certo? Até mais!